e faremos a leitura dos versos de 16 ao verso 18. E eu quero pedir que você, na medida que encontrar o texto, por favor, coloque-se de pé para fazermos a leitura da Sagrada Escritura. E assim nos fala a palavra do Senhor. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Curvemos as nossas cabeças. Senhor, nosso Deus, nosso eterno e bondoso Pai, nos colocamos diante da Tua palavra com a santa expectativa de que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Só o Senhor sabe, Deus, como cada um de nós aqui estamos, mas bendizemos ao Senhor, que és um Deus vivo, cujos olhos penetram no mais íntimo do ser de cada um de nós. Faz, Espírito Santo, a Tua obra em nosso meio. Edifica a Tua igreja, fortalece a Tua igreja, converte pecadores, faz o Teu querer em nosso meio. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios é um daqueles escritos que carrega um forte caráter pessoal, onde o apóstolo Paulo, por meio de uma linguagem que demonstra seu amor e relacionamento com essa igreja, ele descreve de uma certa forma até detalhada qual era a sua visão de ministério, qual eram as suas perspectivas do ministério, e ele faz isso ao lidar com algumas dificuldades que ele enfrentava nessa igreja. Mas uma coisa fica clara para cada um de nós ao lermos essa carta, que o apóstolo Paulo, ao pensar o ministério ou ao falar sobre o seu ministério, ou seja, o apostolado que pela graça de Deus ele recebeu para testemunhar acerca do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ressurreto, que lhe apareceu ali na estrada de Damasco e mudou toda a sua vida. Paulo agora dedica-se a pregar esse santo nome entre os gentios. E quando Paulo, irmãos, ele nos fala nessa carta sobre sua visão do ministério, ele faz saltar aos nossos olhos duas características importantíssimas. A primeira delas é que ele demonstra, que ele reconhece que isso é um grande privilégio que Deus lhe concedeu. Ou seja, ser o embaixador em nome de Cristo, para ele era um grande privilégio concedido por Deus, ser daqueles homens por Deus separados para chamar pecadores a reconciliarem-se com Deus. Ser um portador dessa mensagem era para o apóstolo Paulo um motivo, sim, de alegria, pois ele reconhecia que o Deus vivo era com ele em todos os seus passos, em todo o seu caminho, e lhe enchia sua vida, e seu caminhar, e o seu pregar, e o seu trabalhar no reino de muita, sim, alegria, pois esse é um privilégio muito grande. Abre-se aqui um parêntese, meus amados irmãos. A igreja, sim, nós que aqui estamos, também no nosso trabalhar e na nossa vida cristã, devemos reconhecer que sim, é um grande privilégio que nós temos, de fazermos parte daqueles homens e mulheres que, assim como Paulo foi encontrar, Jesus encontrou Paulo naquele caminho,
houve também em nossa vida, para a glória de Deus, esse encontro glorioso que mudou nossa história, que mudou nossa vida, que nos transformou agora na Igreja de Cristo, que também carregam seu bom e santo nome e pregam esse Evangelho nesse mundo, chamando homens e mulheres a reconhecer a Ele como seu único e suficiente Salvador. A igreja, de fato, ao ler e perceber essa característica na vida e no ministério do apóstolo Paulo, ela consegue enxergar que sim, Deus também nos tem dado esse glorioso privilégio de sermos o seu povo, sermos seus escolhidos para levarmos essa santa e poderosa mensagem que, como mesmo o apóstolo Paulo fala, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Uma outra característica do ministério do apóstolo Paulo que salta aos nossos olhos na leitura dessa carta é o fato de que, apesar desse santo privilégio, o apóstolo Paulo reconhecia e falava abertamente das grandes tribulações, hostilidades e sofrimentos que ele enfrentava durante a sua vida. Paulo não tem vergonha de dizer que, por amor ao nome de Jesus, ele enfrentou muitas dores e sentiu muitas privações durante o seu serviço, pois isso fazia parte do seu ministério. Ora, meus amados irmãos, assim como compartilhamos desse glorioso privilégio, também a Igreja de Cristo, ao longo da sua história, também reconhece que lutar pelo santo nome de Jesus aqui nesse mundo, carregar a gloriosa mensagem do Evangelho, também traz para a igreja muitas lutas. Ela enfrenta a oposição do mundo, ela enfrenta posições em seu próprio coração, ela enfrenta lutas diversas. Por isso que, ao olharmos também para essa segunda característica do apóstolo Paulo, nós podemos dizer claramente, irmãos, que não é à toa que lá na primeira carta, capítulo 11, Paulo diz para aquela igreja: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, porque a igreja de Corinto e também cada um de nós que aqui estamos, ao lermos sobre a vida do apóstolo Paulo, podemos dizer assim: Deus deu um grande privilégio a Paulo, mas esse mesmo Deus também agiu na minha vida e me transformou em seu filho, em seu arauto nesse mundo. Nós também podemos dizer assim: o apóstolo está sofrendo, levando chicotadas, pedradas e sofrendo perseguições. A nossa medida também, o Senhor Jesus nos disse que carregaríamos uma cruz enquanto andássemos aqui nesse mundo, seguindo seus passos e seguindo o seu santo evangelho. Mas nós, meus amados irmãos, que compartilhamos de características tão similares ao andar do nosso apóstolo, eu penso comigo, irmãos, que se tivéssemos uma oportunidade de chegar perante o apóstolo e fazer-lhe uma pergunta, dizer assim: apóstolo, o senhor tem um privilégio, eu também tenho. O senhor sofreu, nós também sofremos algumas coisas. Agora me diga aí, apóstolo, qual é esse segredo que o senhor tem? Porque apesar de sofrer tanto, de passar por tanta dificuldade, o Senhor sempre diz que está alegre, feliz e glorifica o nome de Jesus, mesmo em meio a tanta oposição. Qual é, apóstolo, o segredo para a gente chegar a dizer assim? Preste atenção: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Poderíamos chegar para o apóstolo e dizer assim: como é? O que é que tem de diferente na sua vida? Nos ensine, nos dê alguma dica de como nossa vida cristã também pode ser assim. Afinal de contas, o que nós mais temos visto hoje em dia é uma igreja espalhada pelo Brasil que tantos evangélicos têm, mas que falta um pouco de resiliência, resistência e perseverança muitas vezes diante das lutas que nos assaltam. Mas há uma boa notícia aqui para cada um de nós.
Não tem como você agora interrogar o apóstolo viva voz e presencialmente, mas no texto que nós acabamos de ler, com certeza seria uma boa resposta que ele daria a cada um de nós, nos ensinando a como vivermos uma vida, sim, tomadas por esse privilégio, mesmo enfrentando lutas, mas não abandonando em tempo nenhum a glorificação do nome do nosso Salvador aqui nesse mundo, e continuar caminhando para a glória dele, mesmo em face de tanta oposição. E é por isso que eu quero destacar aqui com os irmãos alguns ensinamentos do apóstolo Paulo à luz desse texto, que nos ajudarão a encararmos a vida cristã de uma forma diferente e tentar, e confiados na graça de Deus, aproximarmos-nos desse tipo de postura perseverante que está clara na conduta do apóstolo Paulo. E a primeira coisa que nós podemos dizer que fazia diferença na vida de Paulo e pode fazer diferença na nossa vida, para vivermos essa vida perseverante diante do ministério que Deus nos confiou, é aquilo que ele fala no verso de número 16, logo do início. Ele diz assim: por isso não desanimamos. A primeira fala é: não desanime. Segundo, nós veremos aqui, ele fala isso dizendo, fundamentado no fato de que um dia nós ressuscitaremos. Porque o texto, meus irmãos, do verso 16, naturalmente ele nos mostra que há aqui uma sequência natural. Na linguagem original demonstra que o apóstolo Paulo vai agora concluir uma argumentação que ele vinha fazendo. Então, nós precisamos voltar para os versículos anteriores para entender o porquê ele fala: por isso nós não desanimamos. E ao voltarmos versículos atrás, nós veremos o apóstolo Paulo falando com certeza sobre uma das doutrinas mais preferidas dele. Ele diz assim no verso 14: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo aqui claramente: não desanime, um dia nós ressuscitaremos. Ele está deixando claro aqui, irmãos, que a santa doutrina que foi revelada à igreja se torna o principal alicerce do nosso caminhar perseverante nessa vida. Afinal de contas, tantos e tantos gostam daquele texto de 1 Coríntios 15, 58, dizem aquilo de cor. Por isso, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, perseverantes na obra do Senhor, sabendo que nosso trabalho não é vão. Qual é o assunto que Paulo está tratando em 1 Coríntios capítulo 15? Paulo está dizendo, ensinando aquela igreja e também a nós, de que a fé da igreja repousa na convicção de que Deus um dia nos ressuscitará. A igreja que quer caminhar perseverantemente no presente, ela precisa animar seu coração com a expectativa futura, com aquilo que Deus prometeu dar à igreja. Para aqueles que estão aqui entre nós, que ainda não creem, não confessam a Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero dizer-lhes, irmãos, que a igreja de Cristo, ela carrega no seu coração essa viva esperança de que um dia, apesar de toda a oposição do mundo, apesar de todos os desígnios do diabo, apesar de todas as pressões da cultura que nos cerca, nós veremos o Senhor Jesus rompendo os céus com poder e muita glória. E naquele santo dia, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Nós temos essa fé que o mesmo Deus que lá em Gênesis capítulo 1, com seu poder
que não enfrenta nenhuma oposição, disse: haja luz e houve luz. Ele, com seu poder criador, ele chamará novamente à existência os corpos daqueles irmãos que, por amor a ele e ao Santo Evangelho, morreram aqui nesse mundo, contribuíram, somaram, frutificaram e agora estão com o Senhor. Nós os encontraremos. E diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, que nossos corpos serão ali transformados e não mais assaltados pelo pecado e algumas das suas consequências. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, ensinando a igreja, é a postura de um homem crente, que confia na doutrina, que aquilo que foi ensinado é a verdade, que Jesus não mentiu para a igreja quando lhe disse que aqueles que perdessem sua vida por amor a Ele, na verdade acharão a vida. Então Paulo está dizendo claramente para a igreja, é como se ele dissesse assim: olha, eu não desanimo por conta disso, daquilo outro, dos benefícios que o ministério pode me trazer, não, eu não desanimo, é porque eu sei que apesar de tudo isso que está acontecendo, um dia o Senhor me ressuscitará. Eu e você deveríamos ter essa mesma convicção todos os dias, para não deixarmos que aquilo que nos mova nessa nossa caminhada aqui seja apenas os prazeres imediatos ou os benefícios presentes que as nossas ações podem produzir. Não desanime. Não deixe que palavras, circunstâncias, situações venham a desanimar você, ou seja, afastar você daquilo para o qual o Senhor Deus te chamou. Mantenha-se firme, pois a palavra do teu Deus é verdadeira, as promessas do Senhor teu Deus, nenhuma delas falhará. Um dia você ganhará, ressuscitará e experimentará da vida eterna em sua plenitude. Por isso não desanime, carregue no seu coração esse tesouro que traça não corrói, ladrão não rouba. Construa a cada dia, coloque sua expectativa a cada dia nesse tesouro que está nos céus. Por isso Paulo podia dizer, diante de toda aquela oposição, a gente, é como se fosse assim, olha, a gente apanha, a gente muitas vezes é massacrado em muitos lugares, mas a gente continua pregando o Evangelho. É por isso que esse homem um dia, irmãos, levou um monte de pedradas, ficou aparentemente morto. Quando todo mundo foi embora, ele levanta e vai pregar de novo. Porque a vida daqueles que creem na ressurreição, ela não enfrenta nenhuma oposição em dedicar tudo que tem, tudo que é, para glorificar ao nome do Senhor seu Deus aqui nesse mundo, pois eles estão entregando-se nas mãos daquele que é fiel e verdadeiro, e nenhuma das suas promessas são frustradas. Por isso ele diz: não desanimamos. E ele continua dizendo, mostrando que ele tem clareza de que isso não é fácil, mas mostrando que, apesar das lutas que enfrentam, ele deve renovar seu coração dia a dia nessa esperança. Veja lá novamente o que é que diz na sequência: pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, agora não pense que vai ser um mar de rosas, não. Vai de fato ter lutas, mas existe um processo santo que vai acontecendo na vida do crente, daquele que confia nas promessas do Senhor. Ele diz: não há desânimo na nossa vida, muito pelo contrário. Ainda que o nosso corpo seja fustigado por varas, seja chicoteado, seja apedrejado, passe por feridas e momentos dolorosos. É isso que ele quer dizer aqui. A expressão do apóstolo Paulo nesses versos, irmãos, não é alguém usando de um recurso retórico para, chamar mais uma atenção para as suas falas.
Veja lá comigo o que é que ele escreve nessa mesma carta, capítulo 11. Veja o que é que o apóstolo Paulo diz. 5 vezes, a partir do verso 24, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo de patrícios, em perigo de gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, em jejuns, em muitas vezes em frio e nudez. Então, quando o apóstolo Paulo, irmãos, ele está falando aqui nesses versos, ele está dizendo assim: de fato, aqueles que se dedicam ao Cristo podem passar por momentos difíceis nessa vida. Afinal de contas, como poderia ser diferente se a palavra do Cristo para a sua igreja foi de que nós passaríamos por aflição nesse mundo, que só conseguiríamos enfrentá-la se nós recebêssemos diariamente do bom ânimo que Ele nos concede, pois Ele venceu o mundo e em nome dEle nós também venceremos. Mas o que o apóstolo Paulo está colocando aqui para nós, irmãos, é um exemplo extremo. Você não sabe o que é levar 40 chicotadas, e glória a Deus que a gente não sabe o que é isso. Mas o apóstolo Paulo está mostrando aqui que mesmo que chegue a tal, ele não será daqueles que dizem assim: peraí, eu orei pedindo isso, se o Senhor está querendo me dar aquilo, então esse negócio do evangelho não serve para mim. O apóstolo está mostrando, irmãos, que nem decepções pessoais, nem frustrações de alguns desejos que se tem, e nenhuma dor que ele enfrente, são motivos para ele virar as costas para esse santo ministério que ele recebeu. Pois ele diz aqui que na medida que seu corpo, ele pode sentir e sofrer a dor ao ponto de chegar à morte, como foi o caso, ele diz que o nosso homem interior se renova de dia em dia. Essa expressão, homem interior, ela pode ser sim interpretada como uma representação do nosso coração, aquele lugar onde está a sede do nosso relacionamento com Deus, aonde nele nós guardamos essa fé firme no Senhor, confiando nas suas promessas. A experiência que o apóstolo Paulo está trazendo para a igreja é uma fala muito prática. Ele não está falando de coisas mirabolantes, ele está mostrando para a igreja como se fosse na prática assim: enquanto eles estavam dando chicotadas no meu lombo, eu estava no meu coração pedindo forças e confiando e esperando e, se possível, até glorificando o nome de Jesus, como ele fez junto com Silas quando estava lá na prisão. Ele está dizendo que os homens poderiam fazer muitas coisas com seu corpo, mas o seu coração continuaria esperando, confiando no seu Deus. Seu coração não encontraria paz e ânimo para viver em nenhum outro lugar. Afinal de contas, irmãos, é por coisas como essa que nós podemos, irmãos, ver como o Espírito Santo verdadeiramente agia na vida desse homem. Pois não foi ele mesmo que disse: nem a morte, nem a vida, nada. Quem está dizendo isso para a igreja é o homem que levou chicotadas por amor de Jesus, é o homem que levou pedradas por amor de Jesus, e ele diz à igreja: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pois ele está mostrando que no coração do crente, meu irmão, minha irmã, é realmente um coração de alguém que é feliz. Ele é um bem-aventurado, como fala nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: bem-aventurados sereis vós quando fores perseguidos por causa do meu nome. Aí aqui no Brasil, irmãos, naturalmente a gente sente dificuldade de se aproximar dessas verdades,
Porque às vezes a gente só olha para a perseguição como aquela dos inquisidores com paus, pedras e vindo sobre nós. Mas há muito tempo a nossa fé e nossa doutrina é aberta e claramente confrontada, ela é menosprezada por autoridades e toda uma série de artistas nesse Brasil afora, onde muitos cristãos sentem-se acuados em viverem para a glória de Jesus, a depender do curso que estejam fazendo em suas faculdades, a depender da cultura dos seus amigos, a depender da cultura de suas próprias famílias. A igreja sempre esteve diante de um grande desafio, mas o que anima a igreja é esta fonte inesgotável de esperança, ânimo, força, que é esse Deus que mediante a fé habita em nosso coração. O cristão, ele não pode perder de vista isso, porque ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, não deveremos ter medo algum, porque Ele estará conosco. A presença de Deus, irmãos, mediante a fé na vida do crente, é a fonte de todo o seu ânimo, de toda a sua paz, de toda a sua perseverança aqui nesse mundo. Pois o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui é que o coração, apesar do corpo estar sendo massacrado, como foi o caso dele, ele guarda confiantemente esta verdade em seu coração. E aí na sequência, ele vai mostrar para nós, irmãos, um pouco de como se processa esses pensamentos dentro do seu coração. Isso aqui é tão didático para a gente poder entender o que é que o apóstolo está fazendo aqui. Ele foi muito claro para ensinar a igreja, pois ele diz assim, olhe, verso 17, porque a nossa leve, irmãos, veja, porque a nossa leve momentânea tribulação, você, no primeiro momento, sem a explicação, aquele homem que eu acabei de ler, chicotada, pedrada, perseguição, naufrágio, ele está dizendo assim, porque a nossa leve, ou seja, porque a nossa perseguição, porque as nossas lutas maneiras, coisa que não tem muito peso, que não é muito grande, seria a ideia, e passageira, produz para nós eterno peso de glória. A primeira coisa que chama a atenção aqui é que para o apóstolo Paulo, no seu coração, ao meditar sobre essas coisas gloriosas, ele diz assim, como que há uma conexão na sua mente muito clara, de que aqueles que estão lutando pelo bom evangelho, pagando o preço que lhe é cobrado para glorificar a Jesus, essas pessoas têm, irmãos, uma grande e gloriosa bênção da parte do Senhor. Eles começam a enxergar suas vidas e suas lutas de uma forma diferente. É aquele tipo de coisa que a Escritura diz que Deus pode fazer na vida daqueles que creem nele. Nós bem sabemos, irmãos, alguns exemplos que se encontram lá no Novo Testamento, que também no Novo, de momentos em que Deus abre os olhos do seu povo, para que eles comecem a enxergar as circunstâncias que lhes cercam de forma diferente. Um exemplo disso, nós temos no caso do moço do profeta Geazi, quando este, cercado por um exército inimigo, tomado de grande medo e pavor, precisou ter seus olhos espirituais abertos para enxergar que ao redor deles havia um exército muito maior e mais poderoso da parte de Deus, pronto para dar-lhes livramento. Ou como acontece no Novo Testamento, quando o próprio Jesus, por duas ocasiões, com aqueles discípulos no caminho de Emaús, ele lhes abriu o entendimento para compreenderem as coisas de Deus. É necessário que no nosso caminhar, nós também sejamos crentes com os nossos olhos espirituais abertos.
Porque se Deus habita em nosso coração e nós confiamos nessa doutrina, nós precisamos enxergar a nossa vida de uma forma diferente. O crente não foi chamado para sofrer do mesmo jeito que os que não têm esperança lá no mundo sofrem. O crente não foi chamado para se desesperar como eles se desesperam, porque eles confiam na prata, no ouro e nas coisas que ele possui. Nós confiamos no Deus eterno, Criador de todas as coisas, que possui infinita graça e muita misericórdia, nos salvou e anda conosco, está conosco e não nos abandonará nenhum dia. Essa é a certeza que o crente deve carregar em seu coração. É por isso que quando ele olha para as suas circunstâncias, é como se ele dissesse assim: não, essa situação que eu estou passando aqui, ela é leve, veja que coisa interessante, e é também momentânea. Mas quando eu estou enfrentando as lutas sem negar o nome de Jesus, isso vai ter uma implicação para a minha vida eterna, no que diz respeito àquilo que ele fala em outro lugar, que é aquele glorioso galardão que muitos receberão da parte de Deus. É lógico que haverá muitos que sua obra será feno, palha, coisa facilmente consumida, mas aqueles que labutam por esse santo evangelho e não negam o nome de Jesus, terão uma obra para apresentar ao Senhor, que lhes garantirá sim, eu não sei dizer o que é, mas se é da parte de Deus, com certeza será uma coisa muito boa, que Deus dará, porque não vai haver nenhuma parte de injustiça. E preste atenção, eu não estou falando de salvação pelas obras, eu estou falando de uma coisa que Deus disse à sua igreja: haverá um galardão para a igreja receber lá. Porque, irmãos, um homem que levou tanto revés na vida por amor a Jesus, ele está dizendo assim: olha, essa tribulação que a gente está passando vai gerar, produz um eterno peso de glória. A ideia do apóstolo Paulo é assim: as coisas passageiras estão gerando para nós algo que é pesado. A ideia de glória é algo que Deus fará por nós, que é pesado, algo que é grande que Deus fará. Então é por isso que o apóstolo Paulo, irmãos, ele labuta, não é porque ele está lutando para garantir sua salvação, mas é porque o apóstolo Paulo, ele sabe que, como diz o Senhor, irmãos, haverá uma recompensa sim, além da vida eterna, que por si só é um motivo tão bom e tão suficiente. Ele diz: vai haver algo mais que Deus dará à igreja. Eu lembro, irmão, do tempo passado, quando os meus irmãos mais antigos, lá na cidade de Limoeiro, eles falavam tanto disso aqui, como os crentes tinham aquele gosto, aquele gás, irmãos, para pregar o evangelho, para viver uma vida santa diante de Deus. Porque eles sempre falavam muito disso, eu sempre escutei essa história, que nós já veremos de ter um galardão, algo que Deus dará à sua igreja, pagará um salário a seus trabalhadores. O apóstolo Paulo, irmãos, ele está enchendo o seu coração de uma reflexão que ela produz efeitos santificadores na vida do crente aqui nesse mundo. Porque normalmente quando o pecado quiser te afastar de Deus, ele vai te oferecer sim recompensas momentâneas e passageiras. É assim que age o diabo, juntamente com a carne que é tendenciosa ao erro, somando forças para nos afastar daquilo que é a vontade do Senhor. Mas o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, está ensinando a igreja que o coração ele vai se renovando de dia em dia, principalmente porque a gente vai aprendendo a encarar as circunstâncias de forma diferente. A luta que eu enfrento aqui pode não me fazer ser a pessoa mais legal que tem na cidade, a pessoa mais admirada que tem na cidade, mas ela produz algo que homem nenhum pode me dar nessa vida. Ela produz para mim um alimento que não é comparável, uma comida que perece. Ela produz para mim uma comida eterna que somente o Senhor tem para nos dar. Somente Ele é quem pode saciar a sua igreja dessa vida eterna que só há em seu glorioso e santo nome. É por isso que o apóstolo Paulo, irmãos, ele vai refletindo. Eu estou levando chicotada aqui, mas espera aí, isso é leve. As
sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de se revelar em nós. Não seja aqueles crentes que lutam sua vida inteira e se esforçam só pelas coisas do tempo presente. Trabalhe, seja um bom funcionário, seja o melhor que você pode onde você está, mas não perca a sua visão dessas coisas aqui. Porque senão você vai ver que você será o melhor que tem na sua empresa. Mas talvez seja daqueles acanhados, talvez seja daqueles que na igreja sempre fica, não quero me envolver muito, não quero participar muito, sempre fica se afastando das coisas que Deus pode fazer através de você no reino. Então medita, pensa, eu sei que você pensa muito nos planos para seus negócios, para seus trabalhos, para seus estudos, tudo isso é bom também, mas não perca de vista, pense nas coisas do alto, é o que o apóstolo Paulo diz em outro lugar, aonde Cristo está. Porque se você não lembra disso, eu vou lhe dar uma notícia, um dia eu vou morrer e você também. Mas o crente, isso aqui é uma coisa gloriosa, ele aguarda, ele deve aguardar ansioso esse dia, pois ao fechar seus olhos aqui, ele estará com o Senhor, que como diz o apóstolo Paulo, para aqueles que trabalham, ele tem uma glória que é pesada, algo que tem de fato, algo grande para dar à sua igreja, que está acima de toda comparação. A que nós podemos comparar as coisas santas e gloriosas que Deus prometeu para a sua igreja? Nada nesse mundo é digno o suficiente de comparar-se às santas e gloriosas promessas do Senhor. Mas lembre-se disso, o meu e o seu coração que ainda luta com a presença do pecado, facilmente ele fará você olhar para essas coisas e dizer assim, realmente é muito bom, é muito legal, eu entendo a doutrina, e fará com que ela seja como uma paisagem bela que você admira, passando com um carro, sabe como é, irmãos? Você olha para o lado da janela do carro, está ali aquela paisagem belíssima, que coisa bonita, mas você passa, vai embora e continua vivendo sua vida sem nenhum real compromisso com essa glória santa que Deus, vez ou outra, por meio da palavra e da leitura da Escritura, joga diante dos teus olhos. Mas eu espero em Deus, irmãos, que você acabe por entender que o Espírito Santo te ajude a entender essa santa verdade e você passe a meditar nessas coisas. Porque o apóstolo Paulo diz aqui no verso 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Isso é coisa, irmãos, que se você não for crente, é como se o apóstolo estivesse chamando a gente para ser tudo doido. Isso é coisa que só faz sentido na vida daqueles que não vivem pela vista, mas vivem pela fé. Como nos diz o Santo Evangelho, o justo viverá pela fé. Ele é alguém que encontra razão para viver, motivos para trabalhar, motivos para glorificar a Deus naquilo que lhe foi revelado e prometido, que está na Sagrada Escritura como a revelação de Deus. Nós precisamos lembrar dessas coisas quando você, isso aqui é um bom teste para mim e para você, quando as coisas que se colocam diante dos teus olhos impactam mais teu coração do que quando você pensa nessas coisas, dá um bom conselho, é hora de você dobrar seus joelhos em casa e clamar e pedir ao Espírito Santo de Deus, Senhor, está alguma coisa errada comigo? Como é que tem alguma coisa aqui nesse mundo que anima mais meu coração do que saber que eu sou um pecador salvo pela graça? Como é que tem alguma coisa que pode mais animar meu coração aqui, ó Senhor Jesus Cristo, do que saber que eu não vou mais chorar, ranger dentes e padecer no tormento eterno, porque pela tua graça foste cravado na cruz e me deste vida, e vida em abundância.
não deveria ter dinheiro, não deveria haver roupa, não deveria haver carro, não deveria haver casa, não deveria haver nada que alegrasse mais o coração da igreja do que isso. Eu não estou dizendo que essas coisas não podem trazer algum ânimo, mas eu falo com a expressão daquilo que Jesus tantas vezes disse: nós fomos chamados para amá-lo mais do que tudo que está aqui nesse mundo. Eu amo muito a minha mãe, provavelmente ela deve estar nos assistindo agora, mas o Evangelho diz assim: meu filho, ame mesmo, honre sua mãe, mas ame mais a mim. Isso é um desafio muito grande, irmãos, que a gente tem que enfrentar todo santo dia, para que a maior autoridade sobre a nossa vida, o que mais faz meu coração temer e tremer, não seja homem nenhum, mas seja o Senhor Deus que habita no meu coração. Então aprenda, peça ao Espírito, suplique a Ele, clame, porque Ele há de fazer segundo a sua vontade. Abre teus olhos, porque as coisas que a gente está vendo aqui são temporais. E as que se não vêm, elas são eternas. São eternas. Em suma, meus amados irmãos, eu quero trazer apenas algumas aplicações aqui para finalizar. A primeira coisa, você e eu vivemos em uma sociedade materialista. Sabe o que é isso? Vive em prol do consumo. As coisas do aqui e do agora é que são o real, que tem real interesse e importância. E muitos crentes, infelizmente, acabam afastando-se seu coração de Deus. E veja, irmãos, nós não estamos dizendo que eles viram ateus, dizendo que eles viram incrédulos, mas são pessoas que dificilmente nós vemos o brilho do Santo Espírito irradiando de suas vidas. Porque eles são muito hábeis para muitas coisas, mas estão deixando de vigiar o seu próprio coração, e acabam limitando sua fé em Cristo apenas às coisas dessa vida. E quem faz assim é daquele tipo de crente que vez ou outra está dizendo assim: estou sem ânimo para ir para o culto, estou sem ânimo para ir cantar no coral, estou sem ânimo para ir para isso, estou sem ânimo para ir para a comunidade, eu estou sem ânimo para fazer aquilo. Eu sei que há muitas situações que são verdadeiras e justas, porque a gente não é onipresente, temos limitações, mas a quem o Espírito Santo tem a falar, sabe do que nós estamos falando aqui. Pessoas que qualquer motivo é suficiente para ele se desanimar. E sabe o que é o pior? É quando ele se desanima para fazer a obra de Deus, porque se animou demais para fazer outra coisa. Não devemos ser negligentes com as nossas responsabilidades nesse mundo, mas não podemos esquecer que tudo aqui é vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ou seja, se como ensina o apóstolo Paulo, nos esforçarmos para que comendo ou bebendo, fazemos tudo para a glória de Deus, nós, irmãos, sim, viveremos uma vida tendo a consciência de que nós estamos semeando para a eternidade. Eu costumo dizer lá na igreja o seguinte: a maior alegria que um pastor ele tem, alegra muito, a gente sabe assim, não, vê os crentes progredindo, a gente ora para que Deus os sustente em todas as áreas da sua vida, mas que alegria dá no coração de um pregador fiel do Evangelho, como é o pastor de vocês, quando a gente vê pessoas crescendo na fé, na graça e expressando em suas vidas os bons frutos da sua maior intimidade com Deus. Porque aí a gente começa a ver, irmãos, que é como Jesus diz: aqueles que ouvem minhas palavras e as praticam, é semelhante ao homem que está com sua casa fundamentada sobre a rocha. Os rios combaterão, virão dificuldades sim,
mas quem está com o seu coração crescendo a cada dia para a glória de Deus, renovando-se a cada dia, saberá e experimentará essa gloriosa verdade. Você que nos escuta e que olha para essas coisas e acha que isso aqui apresenta apenas uma mensagem para a igreja, eu quero dizer para você que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, todo esse drama, toda essa situação que nós descrevemos aqui, é vivida pela igreja com alegria. Então, observe tudo isso que estamos falando. Você que muitas vezes confia mais em seu dinheiro, confia mais nas coisas que você possui e que não sabe o que é confiar de todo o coração no Senhor Jesus Cristo. Eis aqui um povo que pode lhe ensinar. E se o Espírito Santo de Deus tocar em seu coração, apresse-se para correr aos seus pés, pois esse Deus santo que nos chama à santidade, Ele pode também habitar no teu coração. Vamos orar. Glorificamos e exaltamos o nome do Senhor, porque o Senhor só fala essas coisas a quem o Senhor ama, porque o Senhor é um Pai que quer bem aos teus filhos. Senhor Deus, essa igreja hoje, com muita alegria e razão, comemoram, ó Deus, dá continuidade a essa comemoração de 70 anos de caminhada. Não é fácil, são muitas lutas, mas eu agradeço ao Senhor, porque essa porta tem permanecido aberta, e o Senhor tem sido fiel para com essa igreja. Senhor, eu peço-te por esses que estão aqui, a igreja deste momento, que celebra uma história gloriosa que o Senhor fez, que o Senhor programou e participou ao longo da vida desse povo. Senhor Deus, dá ânimo, porque essa festa vai passar, e o dia a dia volta, a rotina volta. Senhor, anima essa igreja para a glória do teu nome. Faz, Senhor, com que esse povo continue conservando firme essa fé santa que o Senhor fez habitar em nosso coração. Ajuda-os a terem a mente de Cristo, a pensarem também nas coisas que são do alto. Faz com que a cada dia nós possamos crescer, Senhor. Crescer em graça, crescer em conhecimento, crescer em intimidade com o Senhor, para que nós não sejamos daqueles que retrocedem, não sejamos daqueles que desanimam, mas que para a glória do teu nome sejamos daqueles que continuam firmes, para o prêmio da nossa soberana consolação. Senhor, usa de misericórdia para com aqueles que estão ouvindo, ou aqueles que ouvirão a mensagem que é pregada nessa igreja. Toca em seus corações com salvação ao Espírito Santo de Deus, para que eles possam vir experimentar desse glorioso privilégio que é andar e viver para a glória do Senhor aqui nessa terra. Continua conosco, é o que te pedimos em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E Deus abençoe, irmãos.